bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, né? Estamos aqui para mais uma semana de aula, tá? Então, vamos iniciar aqui a nossa apresentação. Então, nós iremos dar início aí ao nosso capítulo 4, certo? O capítulo 4 vai falar aí a respeito, né? Vai tratar a respeito da natureza brasileira, o clima, a hidrografia e também a vegetação, né? Então, vocês podem acompanhar no material de vocês a partir da página 54 do livro EDB. Então, semana aí, dia 4 de maio de 2020, tá? Nossa disciplina de geografia. Quando se trata, por exemplo, né, da questão do clima, vou deixar a câmera aqui por enquanto, né? A gente tem aqui, por exemplo, na abertura do capítulo, né, temos uma personagem que ela tá ali sofrendo com calor, né? E aí a pergunta, quente ou frio? O clima do nosso país, né? No caso, e aí, como é que ele se assemelha? É um clima que ele é somente quente? É um clima que ele é somente frio, né? Então, se vocês pegarem a abertura do capítulo, nós teremos aí, né, esse questionamento. No território brasileiro, né, nós temos aqui, está localizado a nossa zona intertropical, né? O que é que significa, né? Entre os trópicos de Câncer e também os trópicos de Capricórnio. Lembra que nós já aprendemos ali a localização, então, desses trópicos, né? Ocorrem diferentes tipos de clima, com predomínio de climas quentes e úmidos, com temperaturas que variam de 24 graus a 26 graus Celsius, né? Então, nós temos ali essa chamada zona intertropical, né? E essa zona intertropical, pessoal, ela vai ficar entre esses dois trópicos, né? Entre o trópico de Câncer e entre o trópico de Capricórnio, né? E isso vai nos dar uma característica de uma situação climática, né? Que ela vai se modificando aí no decorrer também das estações do ano, certo? Então, aqui nós temos esse mapa também que está presente no material de vocês, tá? Localização do Brasil e as suas zonas térmicas, né? Então, quando se trata, por exemplo, dessa questão dessas zonas térmicas, nós vamos ter, né? Bem aqui ao norte, né? Essa parte aqui que pertence ao Círculo Polar Ártico, né? Nós teremos aqui também, né? O Trópico de Câncer, que já foi mencionado ali pra gente, e o Trópico de Capricórnio, né? Então, essa faixa aqui é essa que nós acabamos de mencionar como essa zona intertropical, que o Brasil acaba, né? Se a gente observar bem aqui no mapa, o Brasil ele acaba fazendo parte, então, dessa zona intertropical, né? Assim também como passa por parte ali do continente africano, né? E também parte do continente asiático, né? Presente aqui, então, para a gente. Então, nós temos essas características, né? E aqui, por exemplo, nós temos ao sul, né? Abaixo da linha do Equador, o Círculo Polar Antártico, né? Representado ali. E isso tem característica, então, com as zonas climáticas, né? Por exemplo, a zona polar está representada nessas áreas que têm características, né? Representada ali pela cor verde, né? Nós temos áreas do nosso planeta que recebem o nome ali dessas áreas como zonas que elas são temperadas, né? E nós temos áreas também com características, então, tropicais, né? Que é o caso também do Brasil, como a gente observa no mapa, certo? E esse aqui é o mapa do IBGE, né? Presente aí no Atlas Geográfico Escolar. Então, vocês podem pegar o material de vocês, que esse mapa tá lá presente na apostila, tá? E aí nós temos também ali, quando se trata da introdução do capítulo de vocês, nós vamos ter o seguinte, né? Fatores climáticos que atuam no país. No Brasil, nós vamos ter diversos fatores climáticos que vão influenciar diretamente, né, nessas características climáticas da situação do nosso país, né? E aí está lá escrito assim para vocês. A localização geográfica do Brasil interfere nas características climáticas do seu território. Insolação durante o ano inteiro. Então, nós temos ali um período, né, basicamente dos 12 meses do ano, recebendo essa insolação, bem como o predomínio de climas quentes e úmidos. Então, são características também do Brasil, esse predomínio desses climas, né, que são quentes e são úmidos, tá? Além desses fatores, a precipitação, né, é distribuída de forma irregular pelo território brasileiro. Então, quando se trata dos períodos de chuva, nós temos, então, essa distribuição, né, da chuvosa, ali dos períodos de chuva, que ela acaba ocorrendo ali de forma irregular por nosso território, certo? E aí,
Se tratando, então, né, desses fatores climáticos, então, separem aí, né, se vocês quiserem anotar. Fatores climáticos, e a gente vai falar de um por um deles e quais são eles. A gente precisa conhecer quais são esses fatores climáticos, né? O primeiro deles se refere ali à questão, então, da latitude, né? Nós já estudamos, então, a questão da latitude, nós sabemos, né, que as latitudes, elas estão ali organizadas, né, em linhas na horizontal, né? Se vocês se recordam, então a gente tem ali essas linhas na horizontal e ela vai interferir diretamente na incidência desses raios solares, né? Que nós recebemos ali por determinada região. Então nós temos as latitudes próximas à linha do Equador, elas vão receber maior incidência solar, incidindo sobre uma área maior da superfície terrestre, tá? Consequentemente, as temperaturas médias desses lugares próximos ao Equador, elas são maiores, né? E quanto? Trazer para cá. Vou colocar aqui em cima, que a gente já leu aqui. Tudo bem. E quanto mais afastado do Equador for o lugar, menores serão, então, as temperaturas, né? Ou seja, nós temos a linha do Equador, né? Essa organização da linha do Equador. Temos as latitudes próximas a essa linha do Equador, elas vão acabar recebendo maior incidência solar, né? É uma das características. E nós temos, então, ali as latitudes mais afastadas dessa linha do Equador, né? Mais próximas da linha do Equador. E quanto mais afastado é o lugar da linha do Equador, menor serão, então, as temperaturas, né? Essas temperaturas, elas vão diminuindo. A latitude é um fator responsável pela diferenciação de zonas climáticas, né? Então, nós temos ali 3 zonas climáticas que nós acabamos de ver ali no mapa anterior: a tropical, a temperada e a polar, ok? E aí nós vamos então para a segunda, né? O segundo fator ali que vai influenciar diretamente. Nós vamos ter aqui então, só organizar aqui para vocês possam ler, né? Então, nós vamos ter a questão da altitude. Primeiro nós falamos da latitude, né? Agora nós vamos falar da altitude. Quanto maior a altitude, mais rarefeito se torna o ar. Então, nós sabemos que quanto mais esse relevo, né? Ele acaba sendo, ele é mais elevado, na verdade, né? Quanto maior essa altitude, mais rarefeito se torna esse ar. O que isso significa dizer? Significa dizer que, por exemplo, que para um ser vivo, que para um ser humano, né, nós teremos dificuldade de respirar, né? Vai faltando esse ar ali, né? Consequentemente, quando esse ar ele se torna mais rarefeito, a temperatura tende a ser menor, né? Quando se trata então da altitude, essa temperatura ela tende a ser menor. Pois nessas condições, as moléculas de ar em baixa concentração não conseguem reter nem calor e nem a umidade. Então, a consequência, né, da relação da altitude em relação a esse relevo, que vai influenciar diretamente aí com fatores climáticos, está diretamente concentrado ali, né, a essa diminuição da temperatura, além de não conseguir manter ali nessas condições dessas moléculas de ar, tendo uma baixa concentração, né? Não conseguem reter, então, o calor e a umidade, tá? Terceira, então, nessa terceira tem a ver com a questão das massas de ar, né? Colocada ali pra gente. Então, as massas de ar em si são grandes porções de ar da atmosfera, né? Como o próprio nome já propõe para a gente, porções de ar da atmosfera, que se estendem por milhares de quilômetros, formam-se numa superfície homogênea pela pressão atmosférica, certo? Suas características, elas podem ser, essas massas de ar, elas têm características quente, fria, úmida e seca. São as 4 características aí que a gente pode encontrar quando se trata, então, dessas massas de ar, né? Onde é que a gente encontra as massas de ar mesmo? Na porção da nossa atmosfera, tá? Dependendo das condições do ambiente que informaram e por onde farão ali a sua trajetória. Então, depende muito, né? Por exemplo, a massa de ar quente depende da localidade para ela ser formada. A massa de ar fria vai depender também se ela está próximo um pouco mais dos polos para que essa massa de ar fria ela possa se formar, né? Por isso que está dizendo aqui que depende muito ali da questão da formação, né, por conta da sua trajetória. Então, nós vimos, então, as massas de ar, certo? Então, nós vamos para a quarta, né? Essa quarta se refere ali à continentalidade e à maritimidade, tá? Elas têm ali a mesma característica, né? Então, elas vão corresponder
a maior ou menor proximidade das grandes massas de água. Aqui nesse caso, nós estamos nos referindo às massas de água, certo? Além de exercerem variações na umidade, interferem também na temperatura da região, né? Por exemplo, em lugares que sofrem influência da continentalidade, localizados no interior do continente, distantes do oceano, né? Então, nós temos como é que qual é a característica, então, da continentalidade em si? A continentalidade, nós temos, então, ali os territórios, né? Que ela está formada ali no interior de todo o continente, né? E há uma variação maior da temperatura ao longo do dia, com altas taxas de amplitude térmica. O que isso significa dizer, né? Que nas áreas que elas são mais próximas das áreas litorâneas, a temperatura ela acaba sendo um pouco mais amena, né? Do que, por exemplo, nós que estamos aqui na parte central, né, do nosso país, totalmente uma área continental que é ausente de mares, né? Então, isso faz com que nós tenhamos uma amplitude térmica que ela é diferente. A temperatura aqui, nessa parte da continentalidade, ela vai acabar, tende aí a característica de ser mais elevada do que as áreas próximas, por exemplo, das áreas litorâneas, né? Porque acaba sofrendo, então, essa influência, ok? Então, continentalidade e maritimidade vai corresponder, então, a essas massas de água, né? Que se movimentam aí por todo o nosso território, né? E vai levar à variação dessa umidade, sofrendo essa interferência também na questão da temperatura, ok? E nós temos também as correntes marítimas, né? No caso das correntes marítimas em si, são porções de águas extensas que fazem um movimento de deslocamento nos oceanos. Então, isso aqui, no caso das correntes marítimas, elas não acontecem no continente, né? Elas não acontecem no continente. Essas correntes marítimas, elas vão acontecer lá no oceano, né? E elas acontecendo lá no oceano, elas vão fazer essa corrente de deslocamento, né? Vai ocorrer, então, essa movimentação, né? São movimentadas pelas ações dos ventos e pelo movimento de rotação da Terra. Então, aqui existe um fator que acaba contribuindo, então, para essa questão das correntes marítimas, né? E, então, nós temos ali a situação da própria ação do vento, como um fenômeno que é natural, que acontece, né, nas áreas oceânicas, e nós temos então também a questão da rotação da Terra, né? Nós sabemos que a Terra ela faz ali esse movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, né? Então ela acaba ali influenciando. As correntes marítimas têm o poder de interferir na temperatura atmosférica e no movimento das massas de ar, né? Nós acabamos de falar ali dessa questão dessas massas de ar, né? Então, ali ela acaba influenciando diretamente. As correntes marítimas, elas são importantíssimas também para esse processo de formação desses movimentos, dessas massas de ar, e que contribui diretamente ali na questão atmosférica, tá? E aí, nós vamos, então, lembrar ali de alguns fatores, né? Por exemplo, qual é a ciência que estuda o clima, né? A ciência que estuda o clima, nós sabemos então que é a climatologia. A climatologia é a principal ciência ali responsável por todo esse estudo, né? O Brasil, se tratando do Brasil, tem aproximadamente 90% do seu território localizado entre os trópicos de Câncer, né? E também de Capricórnio. Isso significa dizer, então, que o Brasil está inserido em qual zona mesmo? Isso mesmo que vocês responderam, zona intertropical, né? Então, o Brasil, ele faz referência ali nessa faixa, né, que vai entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, tendo ali 90% do seu território, né, se referindo a essa área. Devido a essa localização, a característica mais marcante do Brasil é a tropicalidade. Sim, né? Nós escutamos aí em diversas músicas, né? Em diversos poemas. Brasil, né? Moro num país tropical, abençoado por Deus, né? Você lembra dessa música? Então, faz referência, então, que o Brasil tem essa característica de tropicalidade, tá? Pessoal, para a aula de hoje o conteúdo é esse. Nós vamos dar continuidade na próxima aula, tá? E aí fica ali para vocês pegarem mesmo e anotarem, né? Fazendo essas anotações. Por exemplo, se eu fizer essa pergunta, né? Quais são, ou cite todos os fatores que acabam influenciando diretamente na questão
dos climas aqui no Brasil, né? Quais são esses fatores? Lembram ali, pelo menos, do nome do primeiro, né? Então, a gente tem lá, né? Vamos lá. Quais os fatores climáticos que atuam aqui no nosso país? Perdão. Latitude. Vocês já sabem que a latitude, ela vai de 0 a 90 graus ao norte e de 0 a 90 graus ao sul, partindo sempre da nossa linha do Equador, correto? As localidades próximas à linha do Equador vão apresentar sempre maior temperatura. As localidades, né, mais próximas dos polos, elas vão acabar sofrendo ali uma diminuição na temperatura. Latitude, para a gente lembrar. Segundo, altitude tem a ver com a formação do relevo. Quanto mais elevado esse relevo, mais rarefeito é esse ar, e com isso nós vamos ter ali essas condições dessas moléculas de ar, né, com uma baixa concentração, e que elas não conseguem, então, gerar, né, características de calor e umidade. Então, a segunda, nós temos altitude. Terceira, massas de ar, né? São essas porções da nossa atmosfera, e elas têm característica ali, que se vão formar em uma superfície homogênea, né, com pressão atmosférica. Quente, fria, úmida e seca são as características da massa de ar. Continentalidade e maritimidade. Então, nós temos toda a nossa área, né? O Brasil é um país continental. Então, toda essa área continental ali vai acabar exercendo, né, essa variação da umidade também, tá? E nas áreas próximas às áreas litorâneas, nós vamos ter, então, uma amplitude térmica que ela acaba sendo maior. Né? Os estados que estão na parte mais central geralmente vão apresentar temperatura um pouco mais elevada que os estados que possuem toda essa área litorânea, né? Então, vai corresponder ali a essas proximidades, né, dessas grandes massas de água que são formadas. Correntes marítimas, nós citamos, né? São essas águas extensas, há esse movimento ali desse deslocamento, né, nos oceanos, acontece lá nos oceanos, né? Por conta da ação do vento e também por conta da rotação da Terra, certo? Então é isso, um abraço para vocês, até a próxima aula. A gente retorna a partir do nosso lembrete, ok?